para você, consumidor. Olha a situação. Você tem uma grana, você junta uma grana para fazer um determinado serviço. Aí você faz o orçamento, aí é tanto. Aí quando o serviço é realizado, aí o fornecedor diz, olha, não é aquele que eu disse não, é mais um pouquinho. Porque houve um erro. Quando a gente fez aí, quando a gente apresentou os valores no momento do agendamento. Isso foi o que aconteceu, né, com o cliente após realizar um serviço em um salão de beleza. Um salão de beleza. E aí, como é que faz? A pessoa fez o serviço e não tem dinheiro para pagar. Porque foi dito, chama a polícia, chama Celso Russomano. Eu não vou chamar Celso Russomano, não, eu vou chamar Patriota Júnior, que sabe tudo do Código de Defesa do Consumidor. Então, Patriota, o que é que a pessoa faz? Quebra tudo, filma, chama a polícia, porque não tem o dinheiro para pagar, porque só foi com aquele que foi dito que era o valor. Aí depois deu mais. E faz o quê? Bom dia, meu filho. Começar entendendo os seus direitos, os direitos do consumidor, já é um passo indicado, né, Renata? Bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Pois é, essa história repercutiu aí nas redes sociais, né? A mulher, a consumidora, fez um orçamento com um salão, né, para fazer um serviço no cabelo e de maquiagem, cobraram um valor de R$400, depois o maquiador foi lá e disse que esse valor era maior, ela teria que pagar mais 200, né? Ficaria tudo por 600. Só que o orçamento, né, foi passado de início, né? Não era isso, não foi isso combinado. Deixa eu conversar aqui com o doutor Jonathan Simões, que é advogado especialista em direito do consumidor. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Essa prática, ela pode acontecer do estabelecimento fazer um orçamento para o consumidor e depois do serviço feito, cobrar um valor maior. E aí? Muito bom dia a todos. Então, infelizmente, essa prática, muitas vezes, ela é bem comum, né? Principalmente em estabelecimentos pequenos. Fornecedores, muitas vezes, dado a especificidade do serviço, como salões de beleza, né, não tem, muitas vezes, a prática de estabelecer um cardápio com valores, né, dando um orçamento prévio e o direito ao consumidor de saber, né, o que é aquele procedimento, quanto custa aquele procedimento, quais são os produtos, os insumos que vão ser usados naquele procedimento. É o direito básico do consumidor, que é o direito à informação, né? E esse orçamento, né, que é apresentado ao consumidor faz parte do instrumento contratual. Afinal de contas, ali a gente está contratando um serviço e existe ali um contrato de compra e venda ou um contrato de prestação de serviço, ainda que não assinado. Então, quando se apresenta um orçamento, aquele orçamento está criando ali um pacto entre as partes que só pode ser alterado mediante uma conversação, mediante um pacto posterior. Então, nesse caso específico, né, quando a consumidora ela foi cobrada no valor de R$400 de forma prévia, através de um orçamento, passaram para ela o valor de 400 e de repente há uma oscilação em relação ao preço, né, ela poderia até ser cobrado desde que ela fosse devidamente alertada em relação a esse custo adicional, né, para que ela não fosse pega de surpresa. Então, se não foi informado esse valor adicional, ela não poderia estar aí sendo cobrada. O que vale é o que está escrito no orçamento. Essas regras, essas regras são criadas entre consumidor e fornecedor, elas só podem ser alteradas mediante prévia negociação e não a consumidora aí ser pega de surpresa depois que tem ali o serviço realizado. Esses prints, né, dessas conversas têm circulado nas redes entre a consumidora e o maquiador. Ele disse que foi um erro da assistente do salão, né, que cobrou um valor errado e que, pelo serviço ter sido oferecido de forma externa, não no salão, o valor era maior. Mesmo assim, isso não justifica esse aumento. Não justifica. Né? Todo fornecedor ele tem que assumir o risco da atividade empresarial dele. Né? Entre eles, o risco de muitas vezes passar um orçamento que tem ali algum equívoco e
foi um equívoco cometido pela equipe, foi um equívoco cometido pela própria empresa, e esse consumidor ele não pode estar ali arcando com um erro que não faz parte ali, né, da participação dele. Então, a empresa, num momento como esse, ela deve sim assumir ali aquela responsabilidade e não estar repassando esses custos ao consumidor, né? Quando a gente está diante de uma situação dessa, a gente está diante de uma cobrança indevida que merece, inclusive, a possibilidade de restituição desses valores em dobro, né? Já que a gente está aí tratando de cobrança indevida, e segundo o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, aquele consumidor que é cobrado indevidamente tem direito à restituição em dobro, né? Então, é sempre importante que o consumidor, ele, quando chega em um estabelecimento, ele se certifique, de fato, do preço do procedimento que ele vai estar realizando, né? Principalmente em salões de beleza, né? É muito comum que o consumidor, ele com vergonha, às vezes, de perguntar, ele simplesmente peça a execução do serviço e tem a surpresa ali no final, né? Se o consumidor ele adotar essa postura de não perguntar, de não consultar, ele vai estar ali assumindo o risco de, ao final da realização do procedimento, vir uma conta que ele não está ali esperando. Então, faz parte também ali da cautela, do bom senso do consumidor, quando chegar em um estabelecimento, se certificar, perguntar, olha, qual o valor disso, eu quero fazer isso daqui, já está incluso isso, aquilo e aquilo outro. Qual o valor? Se o fornecedor apresentando esse valor, se não estiver nenhuma data fixando o tempo em que há a validade desse serviço, né, o tempo em que ele pode executar o serviço por aquele preço, né, o Código de Defesa do Consumidor dá aí um prazo de 10 dias de validade para que o consumidor ele consiga estar realizando aquele procedimento, mantendo ali aqueles valores que foram estabelecidos, né? Mas é sempre muito bom que o consumidor ele se certifique, ele pergunte e elabore antes um orçamento para que ele consiga ter mais segurança na hora de estar ali realizando o que ele tem vontade. Perfeito, obrigado pelas informações. Jonathan Simões, advogado especialista em direito do consumidor. Tá vendo aí, né, Renata? Tem que estar de olho em cada ponto, em cada detalhe, né, para depois não ser prejudicado. Eu volto com você. Obrigada, patriota russomano. 8 horas